Tá, e vamos lá. A câmera aqui à minha esquerda. O que aconteceu nessa segunda-feira agora passada? O que aconteceu nessa segunda-feira lá no Palácio do Governador? O que aconteceu para o povo mais leigo entender? Vamos lá. Houve uma reunião, né, agendada pela Eliene Moreto e Maxi Russo, para que a gente pudesse ter a pauta sobre o free shop, para conseguir sensibilizar o governador para assinar. Nós fomos para lá sem saber se ele ia assinar. E aí houve a manifestação, né, de algumas instituições no dia. Inclusive, eu tenho que puxar a lenha para minha sardinha, inclusive da própria OAB, representada pela presidente Cibele Simões. Uhum. Houve a fala dela e de outras instituições. O padre falou, o pároco, O padre Jair falou extraordinariamente, né? Eu acabei fazendo também uma apresentação, né, bem breve, sintética para o governador. E houve um fato inusitado, né, que foi o seu Manel Português, que disse uma frase assim: Senhor governador, se isso não fosse benéfico para Cáceres, seria inútil a nossa presença aqui. E aí, isso pautou todo o discurso político e uma pressão muito grande, a adesão do Fábio Garcia, Nelson Barbudo, o Moreto, Maxi Russo, a prefeita também se manifestou a favor. O Galo fez uma pequena fala, né, muito breve, não fez uma fala técnica, e aí sobrou para o Mauro Mendes, que fez a manifestação de que no prazo de 15 dias nós teríamos ali a lei, o projeto de lei, e o Max se comprometeu que assim que chegasse na Assembleia ele votaria no mesmo dia. Certo, continuando a câmera nele, pode continuar nele a câmera. Mas só para a gente entender. Então ele falou ali que ia fazer um projeto de lei. Falou que é um projeto de lei. Vocês entendiam que não precisava disso? O que causou muita estranheza da minha parte, que eu corri lá no Galo na hora e falei para ele: Rogério Galo, não precisa de lei. Todos os outros estados fizeram decreto, né? Não precisa de lei. Todos os outros estados fizeram decreto. E como o Mauro Mendes, na sua declaração, ele falou por 2 vezes, em vez de falar assim, ó, eu autorizo o ZPE em Cáceres. Aí tudo não é ZPE, é free shop. Aí ele, de novo, eu autorizo o ZPE em Cáceres. E na terceira ele falou free shop. Ele usou esse argumento, né, estrategicamente, para me dizer o seguinte: não, ele errou. É decreto. Certo. Mas hoje foi uma lei para lá. Hoje foi uma lei e veio com uma surpresa, né? Uma tributação surpresa que nós precisamos entender se isso vai ou não inviabilizar o negócio. Certo, vamos lá, vamos falar disso, depois vamos falar como que seria o free shop em Cáceres. O que é, isso pode virar um vídeo curto também. O que veio nessa lei, que foi aprovada hoje, inclusive na Assembleia, ainda bem que a gente marcou hoje o programa. O que tem nessa lei que vocês da parte mais técnica estão analisando? A sua esquerda, a minha esquerda aqui. Existe um fundo, né, um fundo social para a região oeste, que essa lei instituiu, ou seja, a lei que autoriza a isenção de ICMS para free shops em Cáceres, além das isenções dos tributos federais, ela criou como compensação uma tributação de 5%, uma taxa de 5%, que será destinado a esse FUS. Porém, é um fundo, né? É um fundo social. Porém, a redação não está clara. Porque alguns estão entendendo que, ao invés da pessoa pagar 17% de ICMS, ela vai pagar 5% para o FUS. Ou seja, ela vai ter um desconto de 12%. Porém, a redação, que eu já, inclusive, passei para algumas pessoas, né, especialistas em direito tributário, e a partir da minha interpretação também, eu entendo que é 5% dos 17%. Mas a redação ficou tão estranha que aparentemente não é dessa forma, porque lá na Assembleia estão discutindo que é de outra forma, e há uma discussão de que este fundo ele vai ser recolhido tanto na entrada da mercadoria na free shop, quanto na saída da mercadoria no free shop. Então nós precisamos entender como é que na prática vai acontecer. Porque como a operação ela é muito pesada, é uma estrutura muito grande, e você tem 2 milhões parados, então você tem que entender o seguinte: primeiro, ela tem que pagar o custo operacional de uma estrutura grande. Se for produto internacional, ela vai pagar 6% para um fundo chamado Fundaf, que é do governo federal.
Se for produto nacional, ela vai pagar 3% para esse Fundaf. Vai pagar imposto de renda de pessoa jurídica e ainda assim é possível, dependendo do regime adotado, né, se é lucro real, lucro presumido, pode ser que haja ali um PIS/PASEP. E ela tem que compensar esses 2 milhões que estão parados com o fluxo de mercadorias e renda. Então, ela não pode pesar a mão no valor do produto, porque senão ela vai competir com o valor do produto já instituído na cidade. E ela não pode também fazer tão barata, porque ela tem uma estrutura muito grande e pesada para poder fazer isso. Então, se for 5%, ou seja, se for apenas uma redução de 12% dos 17% para tributar esses 5%, nós estamos falando de uma futura ZPE, ou seja, da inviabilidade do negócio. Nenhum investidor vai vir. Agora, se for 5% dos 17%, nós temos que começar a fazer um cálculo, porque de qualquer 80, forma... Né? Daria bem pouquinho, daria 80. Essa parte aqui que está falando, né? Do valor correspondente a 5% do valor da operação alcançada, seria isso? Exatamente. 5% dos 17%. Se for isso... Que é bem pouquinho, né? É bem pouquinho, dá 0,80, 82, uma coisa assim. Aí não se torna tão desinteressante. Mas todos os outros estados fizeram por decreto e não atribuíram nenhum fundo. Entendi. Então, mas você não consegue ainda cravar para nós qual que foi a interpretação, né? Qual que é o correto? Não consigo cravar, porque é o seguinte, por mais que nós tenhamos a intenção de que a lei funcione de uma forma, mas se ela tiver o comando que seja de outra forma, a Receita Federal, a Receita Estadual vai aplicar o comando da lei. Uhum. Ela não vai aplicar o que se pensou que era. Entendi. Dando certo, sendo 5% de 17%, que você acha que... Eu acredito que seja e torço para que seja isso. 5, que vai ser 0,80. Isso. Certo. Aí vamos lá, a câmera aqui à minha esquerda, Ledson. Muita gente perguntou isso. Explica para nós, como que funcionaria um free shop em Cáceres? Assim, pegando o gancho, muita gente está achando que seria uma zona, um local, né? Ou que seriam pequenas lojas. Pela estrutura que se faz necessário, pela exigência, né, dos requisitos necessários para exigências legais e tributárias e até mesmo das marcas que vão fornecer esses produtos para que a loja funcione, o investimento não é pouco. Eu costumo dizer o seguinte, free shop não é a loja que vende capinha de celular. Então, ou seja, são produtos de alto padrão, fornecidos, né, para públicos de alto padrão. É claro que ali vai ter produtos acessíveis, mas são lojas bastante estruturadas, bastante robustas. Eu costumo dizer que é o seguinte, é semelhante a uma Americanas, né? Aquela estrutura, aquele tamanho, né? Aquele peso. E são lojas de departamentos que tem vinhos, né? Bebidas, cosméticos, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, aparelhos de televisão, perfumes, relógios, óculos, né? Roupas, calçados, brinquedos. Então é uma loja bastante robusta e ela precisa de uma estrutura grande para poder funcionar. Tá. Na prática, pode abrir a câmera, por favor? Na prática, você conhece o Shopping China, né? Conheço. Na prática, seria igual ao Shopping China? Seria igual ao Shopping China. Na prática, né? Sim. Só aquela que estrutura. A tributação seria diferente. Exatamente, aquela estrutura. Aquela estrutura. Entendi. Quando você fala estruturas, quer dizer o tamanho da loja. Tamanho da loja, o porte da loja, a beleza da loja. Entendi. Mas, por exemplo, aqui, vou te dar só um exemplo. Então, seria uma loja só em Cáceres? Não, poderia ter quantas quiser. Não, poderia ter mais.